Hoje vamos analisar o maior banco da América Latina presente em 18 países e que atualmente conta com mais de 55 milhões de clientes. Isso mesmo, nesse vídeo vamos analisar os fundamentos e resultados mais atualizados do Banco Itaú. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos e não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar o Banco Itaú. Em nossa análise vamos passar por uma breve história do Itaú, estrutura acionária, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, resultado mais atualizado, como lucro líquido, PDD, carteira de crédito, Basileia. Vamos pegar também um histórico completo para analisar e ao fim do vídeo eu passo um resumo na forma de um checklist bem objetivo e também passo a minha opinião pessoal sobre investir no Itaú. Lembrando que o foco do vídeo é exclusivamente histórico de resultados da empresa e seus fechamentos anuais, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta de acompanhar essas análises semanais de empresas da Bolsa e quer ajudar esse canal a crescer, já se inscreve nele e ativa o sininho das notificações para receber avisos todas as vezes que eu postar uma análise nova aqui no canal. A história do Itaú começou mesmo em 1924, no momento em que a seção bancária da Casa Moreira Salles começou a operar em Minas Gerais, que posteriormente se transformou na União dos Bancos Brasileiros e ficou conhecida como Unibanco. Você já deve ter ouvido falar. 20 anos depois foi fundado o Itaú como Banco Central de Crédito e entre 1944 e 2008 o Itaú cresceu muito, fazendo diversas aquisições estratégicas. Quando foi em 2008 foi feita uma fusão com o Banco Itaú e o Unibanco, formando então o Itaú Unibanco, o maior banco privado de todo o país. Em 2009 eles fizeram uma associação com a Porto Seguro para distribuição de seguros de veículos e residenciais. No ano de 2017 o Itaú fez a aquisição de 49,9% da XP Investimentos, uma das maiores corretoras independentes de investimentos do país até hoje, né? E quando foi em 2021 ocorreu uma reorganização societária do conglomerado Itaú no capital da XP. Em 2022, já ano passado, eles fizeram a aquisição da Ideal Holding Financeira, também se tornaram parceira, fizeram uma parceria estratégica com a Totvis e constituíram uma participação muito interessante e estratégica também, é claro, com a Avenue Securities. E atualmente o Banco Itaú é controlado pelo Itaú Unibanco Participações com 51,71% das ações ordinárias, a Itaúsa com 39,9% das ações ordinárias e 7,75% das ON em free float. Isso que eu estou falando é da parte do controle. Já no total, o Itaú conta com 53,14% de suas ações em free float. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Itaú Unibanco SA, código de negociação ITUB 3, ITUB 4, 3 para as ordinárias, 4 para as preferenciais. Fundação 1924, setor de atuação financeiro, segmento bancário, segmento de listagem, nível 1, free float total de 53,14%. 80% de tag along nas ONPN, já podia ser 100%, pena que não é, né? Valor de mercado atual 227 bilhões, mas já foi bem maior também. Agora vamos às fontes de receita do Banco Itaú. E primordialmente eles têm três principais, que seria o Banco Varejo, o Banco de Atacado e as atividades com mercado e corporação. Primeiro vem a parte de banco e varejo, com segmentos que englobam os clientes de varejo e alguns clientes de alta renda, que aí entra o Itaú Uniclass e o Personalité. E também aqui entra micro e pequenas empresas. Lá nessa parte, mais particularmente, são comercializados crédito pessoal, cartão de crédito, crédito consignado, financiamento de veículos, crédito imobiliário, seguro de vida, previdência, capitalização e vários outros produtos bancários que provavelmente você já conhece. E atualmente o segmento de varejo representa uma parte muito importante na captação para as operações do Itaú e gera um volume muito significativo de receitas financeiras e tarifas bancárias para ele. O segundo segmento que eu falei é o banco atacado, aí já tem clientes com elevado patrimônio financeiro. E as atividades são focadas em clientes corporativos que incluem a prestação de serviços bancários a grandes corporações, enquanto as atividades como banco de investimentos também ficam atreladas a esse segmento. Aqui também fica a parte de captação de recursos para segmento de grandes empresas com investimentos tanto em renda fixa quanto em renda variável. E por fim tem as atividades com mercado e corporação, e aqui ocorre um gerenciamento do resultado financeiro associado ao excesso de capital ou ao excesso de dívida subordinada, ao carregamento do saldo líquido dos créditos e passivos tributários. Já iniciando o resultado trimestral, temos aqui primeiro a carteira de crédito que segue subindo, e um ponto importante entre os bancos é que o Bradesco e o Itaú, por exemplo, têm um perfil mais conservador em termos de análise de risco, e já o caso do Santander ele já é mais agressivo.
e o Banco do Brasil fica no meio termo. Inclusive a gente já analisou o Banco do Brasil e o Santander aqui no canal, vou deixar no card para você assistir depois. E se pegarmos o total da carteira de crédito, ela fechou o terceiro trimestre de 2022 com 1,1 trilhão, que representa um crescimento de 15,5% a mais do que o mesmo período de 2021. E só o total do Brasil fechou em 900 bilhões, que ficou 20% acima do terceiro trimestre de 2021 também. E a mais financeira com os clientes é a diferença entre o custo do dinheiro e o que o banco recebe do empréstimo em relação ao segundo trimestre. Ele fechou com um crescimento de 6,4%, também está excelente. Chegamos então numa parte muito bacana para nós analisarmos, porque o banco ganha dinheiro mesmo com as operações de crédito, mas ele tem outras operações por fora que também dão uma certa rentabilidade. Aqui ficam serviços de resultados e seguros. E tem muita gente que falou que no início os banquinhos digitais iriam acabar com os bancões e tudo mais, mas a gente iria ver essa diferença se eles realmente estivessem sendo um perigo para os bancões aqui nessa parte, porque a gente iria ver o que? Uma diminuição bem grande, um contexto geral aqui, mas nessa parte o que a gente está vendo é o contrário. Ocorreu uma variação positiva de 5,9% em relação ao terceiro trimestre de 2021 e só 0,2% negativo em relação ao segundo trimestre de 2022 em um contexto assim geral. Ou seja, os banquinhos ainda não estão dando aquele incômodo assim nos bancões, pelo menos por enquanto, até porque se tivesse, os bancos estariam perdendo cada vez mais representatividade nesses serviços, o que de fato, pelo menos a priori, não está acontecendo. O NPL 90 está bem tranquilo, e se tiver abaixo dos 3%, a gente já pode ver que está muito bom mesmo, sendo que aqui está em 2,85%, não preciso nem falar nada, né? E na pandemia o Itaú chegou a ficar com 50 bilhões de crédito na carteira flexibilizada, mas depois foi reduzindo até chegar nos patamares atuais e muito mais tranquilos. E o perigo aqui seria se essa carteira começasse a dar uma inadimplência, aí entrar no INAD e não ia ficar nada bom. Mas como já era planejado, a carteira flexibilizada começou a baixar, chegando nos seus atuais 21,5 bilhões, e a tendência é ir diminuindo ainda mais. Daqui a pouco, se bobear, eles nem trazem mais essa informação nos resultados trimestrais. O custo do crédito também está crescendo, mas é normal por conta da nossa alta da taxa de juros, então é completamente comum, pelo menos nesse primeiro momento, porque atualmente as taxas de juros elas aumentam o custo do crédito, mas com o tempo o banco é muito esperto e ele vai repassando esses custos para os seus clientes. Então primeiro vem o aumento do custo do crédito e depois ele faz esse repasse do custo, o que fica muito tranquilo, então normaliza. O índice de cobertura também continua ótimo, que a relação do banco tem de provisão em relação ao crédito vencido também há mais de 90 dias, está muito bom. E aqui nessa parte, quanto mais baixo for esse índice de eficiência, que ele representa as despesas do banco frente às receitas, melhor. Se tiver abaixo de 40%, então tá excelente o que a gente está vendo aqui. E aqui nas despesas não decorrentes de juros, são as despesas que não tem relação ao custo do crédito, são as despesas administrativas, de pessoal, e o Itaú tem feito uma excelente gestão dessa parte, ficando abaixo do IPCA e do IGPM que a gente tem aqui como balizador. Aí uma informação importante, hoje o Itaú tem um IT que conta com mais de 18 milhões de usuários, e mais uma vez é um bancão que tem um banquinho dentro dele e que já tem quase o mesmo número de clientes que os outros banquinhos digitais. Então sim, o Itaú também está focando bastante nessa parte de inovação tecnológica, fora as demais parcerias que ele tem. Agora vamos ao dinheiro que realmente fica para o banco depois de descontar todos os gastos, impostos e outros descontos através do histórico do lucro líquido. E aqui no Itaú temos algo que a gente não vê na grande maioria das empresas, que é quase como se fosse uma escadinha de lucros, mais ou menos, né? Com exceção do resultado de 2020 por conta da pandemia. Nós até vimos no resultado trimestral aqui aquela parte da carteira flexibilizada que aumentou demais no ano de 2020, mas já está voltando a patamares normais. E apesar de ainda não ter saído o fechamento de 2022, ali eu peguei o acumulado dos últimos 12 meses e considerando já esse resultado do terceiro trimestre de 2022 e que até então se encontra em 30 bilhões de lucro, que é muito bom. Nesse resultado do terceiro trimestre de 2022, o lucro líquido contábil acumulado dos últimos 9 meses que se encontra em 23 milhões, representando um aumento de 7,5% a mais que o mesmo período do ano de 2021, além de se manter um excelente ROI de 18,9%. E em termos de margens também não tem nem muito o que dizer. O Itaú também continua com uma excelente margem líquida, ficando um pouco mais defasada só em 2020 com 9%, mas já está recobrando.
Se buscarmos uma média dos últimos 10 anos, podemos dizer que a margem líquida média é de 14%, que também é muito boa, até mesmo se a gente pegar e fazer uma comparação com os demais bancos. Nosso próximo indicador é o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, e essa provisão serve para cobrir uma eventual inadimplência dos clientes que o banco emprestou dinheiro em caso de calote. E para quem não está habituado a analisar os bancos, o PDD tem como função garantir a saúde financeira do banco, né? Ou pode ser de uma empresa também. As empresas também têm um PDD, a depender do setor, e isso permite que ela consiga manter suas operações. Logo, quanto maior o PDD, pior é para o banco, porque em uma eventual inadimplência isso pode comprometer muito a saúde financeira do banco. E se você quiser uma explicação mais detalhada sobre o PDD, eu recomendo você assistir o vídeo de análise do Banco BMG, onde eu trato com mais detalhes sobre esse indicador muito importante. Mas aqui no caso do Itaú, historicamente, ele sempre teve uma relação muito tranquila entre PDD e lucro, ressalvado o período da pandemia em 2020, mais precisamente, onde o PDD aumentou bastante, mas agora já está em patamares tidos como bem tranquilos, e no acumulado dos últimos 12 meses a gente pode ver que o PDD está praticamente no mesmo nível que o lucro líquido. Mas vamos ver com certeza quando sair o resultado do quarto trimestre de 2022 com o fechamento anual. E como último indicador, não menos importante, temos o Basileia, que é a relação entre o capital do banco e o capital de terceiros que está exposto ao risco. E um exemplo aqui, se tem um banco, por exemplo, com índice Basileia de 10%, significa que para cada R$100, 10 são do próprio banco. E o Banco Central tem o limite mínimo de 11%. E com o breve histórico que a gente pegou aqui do Itaú, a gente pode ver também que está muito tranquilo, nunca ficou nem próximo de estar no limite mínimo, então está muito bom. E antes de irmos para o checklist e eu deixo a minha opinião pessoal sobre investir no Itaú, já deixa o like para esse vídeo poder chegar a mais pessoas e se inscreve no canal também para você poder acompanhar essas análises semanais, porque isso me ajuda muito. Sem mais delongas, primeiro ponto que temos aqui é a governança corporativa, e o Itaú está no nível 1 de governança. Pena que tem só 80% de tag along na ON e PN, podia ter pelo menos 100%, que não é tão bom, né, igual eu falei. E geralmente o free float das ON nos bancos são mais baixos, mas até que ele tem liquidez suficiente para você ir comprando no longo prazo. Você vai conseguir comprar ON ou PN se você preferir. Ele tem bastante relações familiares na diretoria, mas o histórico não mostra tão negativo assim, no sentido de ter intervenções ou de má gestão. Outro ponto, agora um ponto positivo da governança, é a remuneração dos executivos, que é muito tranquila em relação aos lucros ou mesmo em relação à receita e tal. Segundo ponto é a lucratividade. Em relação a esse ponto mais específico, não tem nada o que falar, até porque os lucros continuam subindo bastante, tem ótimas margens, PDD está controlado. E por fim, nosso terceiro ponto é a alavancagem. Em termos de alavancagem, no quesito Basileia, também está bem dentro do razoável, imobilizado, muito tranquilo, como a gente também pode ver. Agora vamos à minha opinião pessoal sobre investir no Itaú depois dessa nossa análise completa. E bom, para mim ele fica na prateleira de cima entre os bancos brasileiros, principalmente os listados em bolsa, é claro. Ele tem lucro recorde nos últimos anos, investindo pesado em TI, digitalização. Não é à toa que a plataforma digital Wish dele já passa 18 milhões de clientes. Então é basicamente um bancão que tem um banquinho digital com quase a mesma quantidade de clientes que os demais dentro dele, o que é muito bom. Ainda o Itaú anda fazendo boas parcerias estratégicas, como fez com a Avenue no ano de 2022 e com várias outras empresas. E para mim ele tem muitos poucos pontos negativos, como a relação familiar, que é muito grande, né? O nível de governança, que poderia aumentar. Tem só 80% de tag along, podia ser 100%. Já tem uns bons anos, né, que eu sou sócio do Itaú e gosto bastante dele como empresa. Para mim, os pontos positivos sobrepõem aos negativos. Eu gosto bastante dele como empresa, e se eu conseguir te ajudar com esse vídeo de análise, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma análise que eu solto toda semana. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.